aqui, ó Deus. Pai querido, Pai amado, meu Deus, vai abençoando o teu povo que nesta noite vão prestar um culto de adoração ao teu santo nome, Senhor. Meu Deus, repreenda, ó Pai, toda a fúria do inimigo contra, meu Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, aqueles que estão vindo, Senhor, para a tua casa, para adorar, Senhor, repreende, meu Deus, a fúria do inimigo contra a vida deles, para que eles possam estar aqui também juntamente conosco, para nós assim, meu Pai, prestar um culto de adoração a teu santo nome. Meu Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, adorar a Deus com 2 hinos da harpa, né? Hino de número 110 da harpa. Maravilhoso, irmãos. Minha voz é cansada para louvar, irmãos. Às vezes eu falo aqui com os presbíteros, né? Às vezes me dá oportunidade para louvar, mas eu louvo, irmão, na última, porque minha voz está bem cansada. Até em casa está difícil de adorar, né? Mas Deus conhece, né? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. O hino de número 110 da harpa. Todos adorando a Deus nesta noite. Ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, Jesus, por certo te socorrerá. Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará. Jesus, Jesus, tu queres um bom Salvador. Jesus, Jesus, que ama ouvir pecador. Jesus, Jesus, que tem o poder para salvar. Jesus, Jesus, e para o céu te levar. Jesus, Jesus, há um que te pode curar. Jesus, Jesus, e da corrupção te guardar. Jesus, Jesus, só um nome da salvação. Jesus, Jesus, e gozo e paz e o perdão. Jesus, Jesus, aceita no teu coração. Jesus, Jesus, assim tu terás salvação. Jesus, Jesus, abraça com termo do amor. Jesus, Jesus, que chora por ti, pecador. Jesus, Jesus, aleluia, né, irmãos? Só Jesus, né? Louvado seja Deus, aleluias. Vamos louvar mais um, irmãos? Vamos louvar o de 394. Todos louvando para a glória do Senhor. 394. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, de console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Cê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz na perseguição. Vai ser o amor proclamado, nova de paz em levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerá teu lindares, tribulação de pesares, quando no céu desfrutar a perfeita paz. Graças a Deus. Aleluia, né, irmãos? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Tá sofrendo, tá gemendo, né? Mas confia no Senhor, que só Ele vai nos ajudar a carregar esta cruz, né? Louvado seja Deus. Eu não posso carregar a sua, nem você pode carregar a minha. Mas Jesus nos ajuda a nós vencer esta batalha. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, fazer a leitura da nossa palavra devocional nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro da primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, verso de número 3, até o verso de número 17. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo de número 3 ao versículo de número 17. Vou esperar você encontrar para que nós façamos uma leitura responsiva. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo 3 ao 17. Eu vou ler o versículo 3, o próximo à igreja. Diz assim a epígrafe: a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele,
Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos todos repetir o versículo 17 em alta voz. 1, 2, 3. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Algum pedido em especial? Irmão Lorival. Tá bom. Irmã Márcia. Silas, a irmã Márcia. Irmão Devani, continua orando pelo irmão Devani. A irmã Ruth. Irmão Elias. Irmão Miguel. Pela Rosana. São muitos nomes. Diga, irmão Cleito. Pelo Pedro. Teve uma parada cardíaca. Amém? São muitos nomes necessitando de oração. Nesse momento eu gostaria que você orasse e intercedesse juntamente conosco para que Deus venha visitar essas pessoas. O Senhor sabe da necessidade de cada pedido de oração que foi feito aqui nessa noite. Amém? Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante da Tua palavra que nós acabamos de ler, nós nos colocamos, ó Pai, em oração neste momento. Pai, clamando a Tua presença através da ação do Teu Espírito Santo. Pai, são tantos pedidos de oração aqui que foram levantados nessa hora, que só o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Eu não conheço, Senhor, se é saúde, se é financeiro, se é familiar, se é sentimental, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada coração neste lugar. O Senhor conhece cada coração que neste momento precisa desta palavra, Senhor, desta oração. Por isso, nós, como ministro da Tua palavra, nós agora pedimos ao Senhor que interceda por essas pessoas, ó Pai. Vá, Senhor, aos leitos hospitalares, vá nas casas, nas famílias, aonde, Senhor, aquele precisa de uma ajuda, o Senhor possa colocar as Tuas mãos de poder e de glória neste momento. Pai, nós somos pequeninos, mas a Tua fidelidade é grande. Nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira, o Senhor é quem restaura. Por isso nós entregamos a Ti, Senhor, todas essas pessoas que estão, Senhor, acamadas, enfermas, necessitadas de um milagre neste momento. Nós sabemos que o Senhor pode ir de
encontro, nós temos a convicção de que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua operando milagres e sinais no meio da tua igreja. Por isso nós estamos reunidos nessa oração, clamando a tua presença, clamando o teu poder, clamando a tua glória, clamando uma resposta, tendo a certeza de que o Senhor nessa noite pode responder à petição dos teus filhos. Ah, Pai querido, se porventura adentrou alguém nesta casa de oração, necessitando de um milagre, não despeça da mesma maneira, mas que ele possa sair daqui, Senhor, impactado pela tua palavra, que ele possa sair daqui, Senhor, impactado pela ação do teu Espírito Santo, mas que possa sair daqui, Senhor, principalmente em posse de vitória, porque o Senhor continua fiel para com a tua igreja, e eu tenho a certeza, Senhor, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração da tua igreja neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a fúria maligna, toda obra contrária, tudo aquilo que não provém de ti, para que o teu nome nessa noite ele venha a ser glorificado, para que o teu nome nessa noite ele venha a ser bendito, para que os altos céus ouçam, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração neste lugar. Somos necessitados, ó Pai, da tua presença, por isso manifesta a tua glória nesta casa, fala com cada um que adentrou por essas portas, e que possamos, ó Pai, fazer um culto racional à tua presença, porque o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de toda majestade. Por isso nós viemos aqui nessa noite te adorar. Não seja outra vontade nossa a não ser a de te adorar, não seja outra vontade nossa a não ser de te adorar, não seja outra vontade a nossa a não ser de te louvar e buscar a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós lhe pedimos, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Pode ser, irmão. Ok, som. O conjunto pode louvar? Então o conjunto louva a Deus com um hino. E nesse hino vamos tirar as ofertas para a obra de Deus. Amém? Ô Pedro, após esse hino é você que tem a oportunidade, Pedro. Cadê o Pedro? Está escondido aí, rapaz? Apareça, homem. Então após esse hino, Pedro tem a oportunidade, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor independentemente da situação. Aleluia, deixa o Senhor te usar nessa noite. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar,
Amém. Pedro tá afiado, Pedro aí, viu? Pedro tá afiado. O nosso culto encerra às 8 horas, é 1h30 só de culto. Diga para mim. Isso. Eu saí de casa dizendo que era um presbítero que ia pregar hoje. E eu citei ainda o nome do presbítero. Mas eu estava com uma palavra aqui no meu coração. Então eu vou trazer ela. Deixa o presbítero para outro dia. Em nome de Jesus. Tá. Pediram para mim tirar a máscara aqui, não dá para ouvir. Então vamos tirar a máscara. Mas vocês ficarem de máscara aí, pelo amor de Deus. Porque eu já peguei esse terrível aí, não quero pegar mais não, hein? Misericórdia. Dizem que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, vai saber, né, Ismael? Né, Ismael? Dizem que raio não cai duas vezes no mesmo lugar, vai saber se não. Eu peguei esse negócio aí, passei o pão que eu nem sei que amassou, então agora quero pegar mais não. Rapaz. Então é o seguinte, vamos para a Bíblia, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Tem irmãos que nos visitam, Deus abençoe. Eu já fiquei sabendo que tem irmãos que nos visitam, mas eles já estiveram aqui outras vezes. Então não há mais necessidade de estar apresentando. Que Deus seja louvado. As missionárias estão aí? Irmã Maria, está aí? Faça com a mão, cadê? A irmã Melinda? Não está a irmã Melinda? A irmã Dores está aí? Obrigado. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Eu vou ler um versículo, esse versículo, os irmãos juntos depois repetem esse versículo. No nome de Jesus, ok? Fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, estamos diante da Tua presença. Temos plena convicção de que Tu está neste lugar. Ó Deus, aqui estamos para Te adorar. Já ouvimos louvores abençoados, louvores que nos animam, nos fortalecem. E agora iremos para a Tua palavra. Ó Deus, permanece neste lugar. A Tua palavra não será pregada, ó Deus, com apenas conhecimento humano, mas com a graça e a revelação de vida do céu. Através do Espírito Santo, e nesse momento não será diferente, permanece nos ensinando e nos inspirando e nos dando graça para a Tua glória. Deus, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, os que necessitam de uma enfermidade, ou de uma cura de uma enfermidade, melhor falando, seja curado para a glória de Deus, e aqueles que estão tristes, abatidos, seja renovado pelo poder que há no nome do Senhor. Pai querido, Tu possa visitar aquele rapaz que conversou comigo hoje de manhã aqui nesta igreja. Ó Deus, o Silas, abençoa o Teu filho, repreende toda a tristeza, toda a angústia, e que o Espírito de Deus permaneça na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Silas é filho de presbítero lá de Recife. Eu estava saindo aqui de manhã e ele me procurou ali para conversar comigo. Filho de presbítero lá de Recife. Precisa de oração.
Queridos, esse versículo que nós lemos do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, no final ainda quero ouvir alguém louvando a Deus com mais o mínimo para poder nós encerrar o culto após a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está orientando aos irmãos. Você percebe uma orientação bem assim, bem profunda, uma orientação que ele tenta, na minha maneira de entender, ele tenta tirar os irmãos assim de uma coisa mais superficial e procurar ver se os irmãos eles mergulhavam mais profundo na intimidade, no relacionamento e na adoração e no conhecimento de Deus, porque a expressão dele faz nos dizer isso. A expressão de Paulo faz ele nos dizer tal coisa. E a expressão dele na primeira parte do versículo, como nós acabamos de ler, você percebe que ele fala, portanto, aí tem uma vírgula. Ele pega e diz, rogo vós, irmãos, rogo. Quando ele diz rogo, na minha maneira de entender, eu compreendo de que Paulo tem um interesse maior pelo que ele ia dizer para eles. Ele tinha um interesse, ele diz, eu rogo. Eu acho uma diferença, não no conteúdo, mas eu acho uma diferença em dizer assim, eu orei por fulano, ou dizer, eu roguei por fulano. Na minha maneira de entender, o efeito é o mesmo, mas dá a entender que quem disse eu roguei por fulano, é como se ele dissesse, eu fui mais além, eu clamei, eu pedi com intensidade sobre fulano. Eu entendo isso. Então ele diz eu rogo, ou seja, ele tem um interesse, ele leva bem a sério quando ele diz que estava rogando aos irmãos por tal coisa. Ele tem um interesse muito grande na vida espiritual de quem o ouvia ele. Ele tinha interesse em tal coisa. E aí, na continuação do que ele diz para os irmãos, dentro do mesmo versículo, ele diz, rogo vós, irmãos, aí ele diz, pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus, aí ele vai mais além. Ele vai mais além ainda. Porque na primeira parte do versículo, só está ele e os irmãos no cenário. Ele está falando com os irmãos. Rogo, irmãos, tal coisa. E aí, quando ele diz, pela compaixão de Deus, na minha maneira de expressar, ele se aprofunda mais ainda na seriedade do que ele está dizendo. Porque é como se ele estivesse dizendo ele está dizendo para os irmãos, ele traz Deus para o cenário. É como se quando ele citasse o nome de Deus, alguém ia olhar com mais cuidado, com mais cautela. Quando ele traz Deus para o cenário, o nome de Deus, rogo, irmãos. Aí ele pega e diz, pela compaixão de Deus. Eu entendo que ele quer realmente que os irmãos escutassem ele traz Deus para o ambiente. Ele põe Deus na conversa. Que até então só estava ele e os irmãos. Ele cita o nome de Deus, que é para que os irmãos, abrissem mais os olhos, pela compaixão de Deus. Isso é muito sério. Eu rogo a vós, irmãos, pela compaixão de Deus. Se alguém disser isso para mim ou para você, eu estou te pedindo pelo amor de Deus. Você vai
ficar mais atento quanto a isso. Essa compaixão de Deus que ele diz, eu marquei aqui, não é pelas bênçãos diárias. Não é. Esse dito que ele diz, rogo vós pela compaixão de Deus, essa compaixão não é uma compaixão em busca de bênçãos cotidiana, em busca de bênçãos diárias, bênçãos que nós pedimos todo dia. Não. É algo mais além. Todo esse clamor, essa voz de dizer que eu rogo pela compaixão de Deus e que ele está se expressando, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim para os irmãos: sobe mais um degrau, sobe mais um degrau, mergulha um pouco mais, entenda o que estamos conversando. Isso é muito sério, não é uma compaixão por bênção cotidiana, não, mas era uma compaixão pelo entender do que Cristo fez pelos os irmãos, os romanos e por nós nos dias de hoje. Na mentalidade de Paulo, ele precisava muito que os irmãos entendessem a tal coisa. Era tipo assim: mergulha, sobe mais um degrau, penetra mais no entendimento daquilo que vocês estão fazendo, que nós estamos pregando. Se aproxime mais de Deus. Então é uma compaixão mais aguda, uma compaixão ao qual Deus precisa. Ele explica a compaixão de Deus para com ele, pedindo por compaixão pelo entendimento maior das coisas de Deus. Precisava os irmãos ter esse entendimento, um entendimento maior das coisas de Deus quanto à salvação deles. Mergulha mais, se aprofunda mais. E aí ele continua dizendo dentro do mesmo texto, acompanhe comigo aí, não sei se está na tela: pela compaixão de Deus. Aí ele fala assim: que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis, apresentar. Esse apresentar aqui, irmãos, ao qual Paulo está se referindo, não é um apresentar simplesmente dizer assim: ó, estou vos apresentando isso aqui. Não é esse apresentar que Paulo se referia. O apresentar que Paulo se referia aos irmãos, ao qual ele diz: apresenteis, rogo, pós irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis. Esse apresentar é no sentido de conduzir até o local. Esse apresentar que Paulo está dizendo aqui, não é um apresentar simples, me dizer apenas: está aqui, ó, estou apresentando. Não. É um apresentar mais profundo. É um apresentar de conduzir-se do local que você está até se apresentar a Deus. Lembra de quando Jesus foi apresentado no templo, quando Simeão e Ana estavam orando? É um apresentar semelhante àquele. Lembra da ordem de Deus em que os judeus tinham que uma vez por ano todo mundo na circunvizinha vir a Jerusalém nas festas ao qual determinada por Deus, vinha para poder apresentar. Rogo vós, porém, irmãos, que vos apresenteis. Essa apresentação aqui, irmãos, não é uma apresentação tão banal e tão simples. É uma apresentação
ponto de ser aceito. É uma apresentação ao qual se apresenta. Quando se fala em se apresentar, a gente está dizendo, estou me apresentando a alguém. Nesse caso seria e será Deus. E quando ele diz, rogo pela compaixão de Deus que apresenteis, ele quer dizer, se apresente em qualidade, em ponto de ser aceito. Se apresente. Apresentar não era simplesmente a mostrar, ó, está aqui, tchau, já lhe mostrei e apresentei. Não. Era uma apresentação de aceitação. Uma apresentação que quem tivesse se apresentando, na realidade, sentisse dentro de si, ao qual o que apresentasse tivesse sido aceito. Porque muitas das vezes, irmãos, nós nem sabemos. Nós nem sabemos às vezes se tal coisa que nós fizemos para Deus foi aceito. Um dia eu lembro que eu falei aqui sobre a espiritualidade de Caim. Eu lembro que eu falei aqui uma vez sobre isso, já tem mais de 2, 3 anos, mas eu falei aqui um dia sobre a espiritualidade de Caim. Como assim, pastor Ailton? Caim, quando o texto diz que Deus não atentou para a oferta dele, ele mesmo percebeu. Ele mesmo já percebeu. Quando o texto diz que Deus não atentou para ele, não precisou ninguém dizer para ele. Ou seja, ele não era tão carnal assim, a ponto de não entender o que tinha acontecido entre ele e Deus. Que muitas das vezes não acontece entre nós. Muitas das vezes nós continuamos fazendo do mesmo jeito, nos apresentando e não tenhamos a sensibilidade de saber se tal coisa foi recebido. Se tal coisa, apresentai-vos a Deus. Apresentar que no sentido do que Paulo estava dizendo, ele estava dizendo, apresente em uma posição de aceitação. Se apresente em uma posição que satisfaça a quem você está apresentando. A questão dele pedir por rogo e compaixão é porque ele queria que a apresentação fosse uma apresentação aceita. Que muitas vezes nós nem sabemos. E muitas das vezes isso se torna um fracasso espiritual futuro. Porque ninguém consegue sobreviver dentro da igreja, sendo que antes não tenha um contato ou intimidade, ouvir a voz de Deus, apresentar-se a Deus e perceber de que Deus está recebendo como cheiro suave as suas narinas, o seu louvor, a sua adoração, a sua dedicação, o seu cântico, a sua leitura de Bíblia, a sua oração. Ninguém consegue viver, sendo que antes não veio a perceber tal coisa. Não! Nós precisamos entender de que Deus precisa receber aquilo que você veio apresentar para Deus. Isso é uma questão de sobrevivência. Lembra lá do livro de Malaquias? Já falei isso aqui. Quando o povo dava para Deus animais de pata quebrada, Deus disse, não faz isso. Aí o texto vai dizer que Deus fala assim, vai lá e apresenta ao vosso governador isso que vocês estão fazendo comigo, e terá ele agrado de vós. Ou seja, Deus está dizendo, não, isso que vocês estão me trazendo todo ano, era o caso de Israel. Não, vai lá e apresenta a Neemias. Segundo os historiadores, naquele momento, o governador era Neemias. E Deus disse, vai lá. Apresenta para eles. Terá ele agrado de vós?
Quando ele fala assim, ele quer dizer, será que ele aceitava? Então, quando o texto diz apresentai, era o sentido de conduzir aquele ao qual vamos apresentar, e muito mais do que isso, sermos aceitos por quem nós nos apresentamos. Às vezes a gente não entende por que fulano saiu da igreja. Por que ele abandonou a igreja? Mas ele tinha uma palavra tão boa, ele louvava tão bem. Muitas das vezes falta essa apresentação e aceitação da parte de Deus com aquilo ao qual nós oferecemos a Deus. Se essa testificação da parte de Deus não vir alegrar o nosso coração, hoje de manhã eu falei aqui na escola dominical que eu não pediria, não peço nada para Deus. Essa semana eu vi uma cena, uma caminhonete chegando lá em Amazonas, é isso? Lá onde estava faltando oxigênio? Manaus, capital, né? Isso. Lá em Manaus, uma caminhonete chegando desesperadamente na porta do hospital, e já tinha um monte de homem ali catando cilindro em dois e entrando nos corredores dos hospitais correndo. Eu olhei aquilo e eu disse, meu Deus, o quanto eu tenho que ser grato a Ti pelo ar que eu estou respirando há tantos anos de graça. Um carro desesperadamente correndo nas ruas, com mais ou menos uns 6, 8 cilindros de oxigênio, para uma pessoa que está em cima de um leito, aguardando para ver se continua sobrevivendo. E às vezes nós não imagina tal coisa, o quanto devemos nos apresentar a Deus em forma de gratidão e de louvor e adoração pelo que Ele tem feito sobre a sua vida. E Paulo está desesperadamente rogando aos romanos: apresenteis, sejam aceitos, reverenciem, tenha testificação, apresentai vós a Deus com símbolo de aceitação pelo que você está oferecendo. E às vezes, eu mesmo como pastor fico desesperadamente pensando, por que ele saiu da igreja? Por quê? Mas aí com a experiência que a gente adquire no dia a dia, experiência, vou repetir, experiência. A gente olha, aquele irmão, dificilmente ele vinha numa escola dominical. Aquele irmão, dificilmente ele comparecia em um ensinamento dia de sexta-feira. Aquele irmão ou aquela irmã, muitas das vezes deixou de vir para o culto, muitas vezes, porque tinha outras coisas mais importantes. Aquele irmão, muitas das vezes, só ficou o tempo inteiro, às vezes, só observando os defeitos da igreja e nunca viu a qualidade do povo de Deus que aqui se encontra adorando. Muitas vezes ficou o tempo inteiro apenas olhando e simplesmente em busca de defeitos para poder nos condenarmos. Tipo de pessoas, muitas das vezes, esses louvor e adoração às vezes permanece sem aceitação. E Paulo via a necessidade de conduzir o povo, dizer: apresente-vos a Deus. Apresentai-vos. Não era só para ir, irmão. Era para apresentar e ser aceito. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos dando para Deus, muitas das vezes, só o que sobra. O Claudenilton me procurou essa semana e hoje de manhã, conversando comigo, disse: olha, cada mês que passa está diminuindo 2.000 na entrada da igreja, e se continuar assim, não vamos ter condição de pagar as despesas. Hoje de manhã nós conversamos sobre isso.
Aí você vai ver na lista quem deixou de dizimar para a glória de Deus. Está tudo empregado. Está tudo empregado, ninguém perdeu o emprego não, porque Deus, pela sua bondade, não permitiu de que você ficasse desempregado em uma pandemia como essa. Deus não permitiu, Deus permanece com o teu emprego de pé, para tu manter a tua família. Apresentai-vos a Deus. E, segundo ele, se continuar assim, já com 3 meses caindo nessa média ao qual eu falei, vai chegar um ponto que não vai ter como pagar a despesa. Ele está ali, foi ele que me disse. Apresentai. Ainda na continuação, ele fala assim, dentro do mesmo versículo: apresenteis os vossos corpos. Eu aprendi na igreja Assembleia de Deus que a nossa alma, ela se alimenta através do espírito, ao qual é o intelecto, aquilo ao qual Deus soprou nas narinas do único animal que é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, e que nós temos essa faculdade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Somente nós temos tal coisa. Ou nós alimenta a nossa alma através do espírito humano em busca das coisas de Deus, ou nós alimenta a nossa alma através da carne, da alimentação carnal, ao qual a carne se alimenta. Ele diz o seguinte, no versículo: apresentai vossos corpos. Apresentai vossos corpos. Apresentai aquilo que você tem para alimentar a tua alma. De que está se alimentando a tua alma? Qual é as atitudes que a tua alma está recebendo? Ela recebe uma alimentação das coisas de Deus através do espírito humano, do seu intelecto, que entende que tem um Deus soberano e maior, ou ela alimenta das atitudes carnais? Apresenteis os vossos corpos. A tua alma é aquela que está às vezes deprimida, ou é aquela alma que está saltitando de alegria e dizendo: ora vem, Senhor Jesus? A tua alma é aquela que está sendo alimentada pelo Espírito do homem em contato com o Espírito Santo de Deus, trazendo as revelações do céu para a tua alma, alimentando a tua vida da parte de Deus, ou a tua alma está sendo alimentada de tristeza, de ambição, de angústia, da carne, ao qual diz o próprio apóstolo Paulo: apresentei os vossos corpos. Apresenteis os vossos corpos. O seu corpo está levando o que para a sua alma? O que é que o teu corpo está alimentando? Está alimentando o quê? O que é que teu corpo está alimentando a tua alma? Ou ela se alimenta através das atitudes carnais, uma mente irrigada pelas coisas de Deus, ou pode também alimentar por uma carne virada nas atitudes pecaminosas, ao qual vemos almas angustiadas, tristônia, em busca de tudo e não tem nada, e angustiada todo o tempo. Às vezes, o que tu alimenta a tua alma? Tua alma está sendo alimentada de quê? O teu espírito tem trazido
notícia do céu, através da revelação de Deus no espírito humano, como espírito de Deus para a tua alma, e a tua alma está saltitante de alegria, dizendo para tudo e para todo o que vier, eu vou vencer pelo poder que há no nome de Cristo. Ou a tua alma está com medo? De quem está alimentando a tua alma? É a carne? Sabe por que estamos vendo muitas pessoas hoje decadentes nas suas vidas espirituais? Porque estão alimentando a sua alma. Vou repetir, eu aprendi que a alma, ou ela se alimenta através do espírito humano, em contato e em busca das coisas de Deus, ou ela se alimenta pelas atitudes carnais. A tua alma está se alimentando através, qual é o canal que tua alma está se alimentando? Aí você vê hoje muitas pessoas angustiadas dentro das igrejas, não estão contentes com nada, tudo para eles está ruim, não tem dinheiro que lhe satisfaça, não tem carro que lhe contente, não tem casa que alegre a sua alma, não, nada. Sabe o que é isso, às vezes, irmão? Uma alma que está sendo alimentada pela vontade carnal. E Paulo disse: portanto, rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Aí ele fala na continuação, como sacrifício vivo. Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. É o que diz o texto. Sacrifício vivo. Apresente os seus corpos, ó Romanos, como sacrifício vivo. Para quem não sabe, o sacrifício do Velho Testamento, ao qual, quando oferecia, Deus exigia um sacrifício de um animal, todos vocês sabem, em que o sacrifício, ele tinha que ter idade, o animal, ele tinha que ter um certo tempo de vida, uma idade, ele tinha que ter, muitas das vezes, o tamanho, a idade, o tamanho, a cor e algumas outras exigências, ao qual esse sacrifício ao qual era oferecido a Deus, ele tinha algumas exigências para que esse sacrifício fosse aceito. Tinha lá o tamanho do animal, em algum sacrifício tinha até a cor da pele, do pelo do animal. E quando o sacrificante, quem ia sacrificar aquele animal para levar a Deus, ao qual ele obedecia às regras daquele tipo de animal, ao qual tinha que ser oferecido a Deus, tal sacrifício era aceito. O que é que Paulo está implorando aqui, rogando para os irmãos? Apresenteis-vos a Deus vossos corpos como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo hoje dentro da dispensação da graça, irmão? É estar preocupado em louvar o hino ao qual Deus vai receber, é estar preocupado em ter um contato com Deus dentro da palavra, é estar preocupado que a palavra se cumpra dentro da sua vida, é se preocupar que o teu louvor chegue até o céu, é adoração ao Senhor, em sacrifício vivo, em sacrifício vivo. O sacrifício tem que ter qualidade. O sacrifício tinha tamanho, tinha qualidade, tinha tudo, a especificação era de Deus. O sacrifício não era de qualquer jeito, irmão.
Eu sei que não se fala mais desse tipo de pregação nos dias de hoje. Eu sei disso, irmão. Eu estou atrasado, irmão. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou atrasado. Mas simplesmente nós às vezes lemos esse texto tantas vezes e não observamos o que é que Paulo está dizendo. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, o teu sacrifício, ele tem estatura, ele tem tamanho, ele tem idade, ele tem as regras de Deus. Não é de qualquer jeito. Sacrifício, eu anotei aqui, sacrifício sempre tem um único objetivo, somente em adoração a Deus. O sacrifício não tem outro objetivo, senão adorar a Deus. Se esse sacrifício não agrada a Deus, não tem outra utilidade. Acabou. Se o sacrifício não adora a Deus, ele só tem uma única utilidade: adorar ao Senhor. Não tem outra utilidade. Então, a exigência que Paulo tanto clama: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. O que é, poderia dizer, um sacrifício morto oferecido a Deus, pastor Irailton? É o que nós estamos vendo hoje. Não tem nada a ver. Imagina. E nesse nada a ver, cada hora nós vemos irmãos saindo da igreja e tomando o caminho que nós nem sabemos que caminho que está tomando. Não precisa de tal coisa, não. Para que tudo isso? Isso é besteira. Isso, irmão, é sacrifício morto, que não é aceito diante de Deus. A Bíblia diz que nós seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que nos preocupar com a melhora espiritual diante de Deus. Irmão, o adversário, ele não está preocupado em tirar ninguém da igreja no momento em que ele se aproxima. O adversário, ele vai tirando o que temos, a essência que nós temos às vezes da parte de Deus. Quem um dia saiu da igreja ou ainda vai sair, ele está sempre dizendo que não precisa tal coisa. Ele não lê uma Bíblia. Ele não se dedica em ensaiar um hino para adorar o nome do Senhor. Não se dedica em ficar 2 horas preparando uma palavra para trazer na igreja. Não se dedicamos às vezes em dizer: eu preciso dar o de melhor que eu tenho para o Senhor. E assim vamos levando às vezes nossa vida espiritual. Alguém falou para mim hoje, de uma outra pessoa que falou com essa pessoa, não sei quem falou isso hoje de manhã, que um certo pastor simplesmente disse que não queria mais, fechou a igreja e disse: eu não quero mais saber de igreja. Alguém me disse isso hoje, não sei quem foi, que um certo pastor, e como esses, tem um monte. Irmãos, o povo não está aguentando mais ficar dentro de igreja sem a presença de Deus. Ou nós traz a glória de Deus para dentro do templo, ou nós não vamos suportar. Ou nós traz a glória de Deus para manifestar em nosso meio, ou ficar aqui apenas olhando um para a cara do outro, ninguém vai suportar. E é o que nós estamos vendo nos últimos dias. Eu sei que é uma coisa boba, talvez aos seus olhos que eu estou falando, mas isso é muito sério. Muito sério. Eu estava ouvindo o pastor
eu ouvi ele dizer que nesse momento de pandemia, aproximadamente uns 30 a 40 já se desviaram. E ainda tem mais ou menos outros 30 e 40 que está prestes também a se desviar. Eu falei aqui, isso aqui domingo. Sabe o que é isso, irmão? Porque nós não estamos oferecendo para Deus sacrifício vivo, sacrifício com gratidão, sacrifício de louvor, de adoração, sacrifício que nós traga Deus para o ambiente onde nós se encontra. Nós precisamos trazer Deus do céu e colocar em nosso meio com nossas atitudes, nossos louvor e adoração ao nome do Senhor. Cultos mortos, nós não vamos conseguir sobreviver. Cultos, sem a presença de Deus, nós não conseguimos sobreviver, não, isso é muito sério. É isso que nós estamos vendo, cada lugar, abre uma igreja hoje e fecha amanhã. Abre uma hoje, outra hoje, fecha outra amanhã, não é Deus que mudou, não. Paulo está dizendo: rogo vós, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. O sacrifício, irmão, ele tem regra. Aleluia. O sacrifício, ele tem regra, irmão. O sacrifício não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não. Tem irmãos aqui dessa igreja que estão aproveitando a pandemia e pouco está vindo nos cultos. Só que se você passa lá no Lago de Vila Luzita, cada hora passa um daqui dessa igreja. Se você for no Lago de Vila Luzita, cada 10 minutos passa um comprando. Só que para aqui tem medo de coronavírus. Isso é sacrifício morto, irmão. Não vem por causa do coronavírus. Mentira. Deus sabe que é mentira. Se você vai na Oliveira Lima, no Lago de Vila Luzita, cada hora passa um deles comprando e conversando e conversa. Ora a máscara está debaixo da orelha, está no queixo, mas vai que vai. Agora para aqui não pode vir por causa do coronavírus. Eu marquei aqui, já estou encerrando já. Precisamos de ver nossos atos pecaminosos para poder sentir necessidade de sacrifício. Precisamos sentir nossos atos errônicos para que nós venhamos a ter desejo de oferecer sacrifício a Deus. Lá no livro de Hebreus, lá diz o texto no livro de Hebreus capítulo 4: transformai as vossas festas, as vossas alegrias em pranto. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo: não, você está festejando por quê? Olha a situação da sua vida espiritual. Você está fazendo festa, você está dando risada por quê? Quanta Santa Ceia tem que você não toma? Você está glorificando a quem? Sendo que nem Santa Ceia você toma. Ele diz: transforme essas festas em pranto, coloque o seu rosto no pó, busque a presença de Deus, porque o seu momento não é de festejar, mas sim de buscar a glória de Deus para uma vida no altar de Jeová. Transforme as vossas festas em pranto. Ou nós sente isso, ou nós não vai sobreviver. Para sobreviver, nós temos que enxergar nossos atos errônicos, para poder nós sacrificar a Deus, para inverter o quadro. Se nós não conseguir, se nós continuar aquelas conversas que há 10, 12, 15 anos começou dentro das igrejas, imagina, não tem nada a ver.
E a Assembleia de Deus, com medo do crescimento da Igreja Universal, abriu as portas de muito e hoje estão pagando o preço. Quando a Universal surgiu, começou a crescer, os assembleanos ficaram com medo, abriram as portas de muitas coisas boas, que era nosso e que ajudava a trazer a glória de Deus, jogamos no lixo, e hoje estão vendo o que está acontecendo. Cadê os batismos com o Espírito Santo, que até em ensaio de coral Deus batizava? Cadê? Cadê? Cadê os batismos com o Espírito Santo? Que cansei de ver Deus batizando em ensaio de coral. Cadê? Mas o que é que nós estamos vendo? Imagina! Salvação de alma. Quando eu me batizei, eu já falei isso aqui uma vez. Eu me batizei, se batizou 528 comigo. Quando foi 6 meses depois, a minha esposa se batizou porque estava grávida do Diego e não podia se batizar junto comigo. 6 meses depois, ela se batizou. 6 meses depois, já foi 486. Aí hoje você vê os ministérios, batiza 15, nossa, é uma festa. Batiza 40, sai em todos os jornais. Pelo amor de Deus, onde é que está o poder e a autoridade do nosso Deus, que sempre libertou, sempre curou, sempre salvou, para a glória do nome dEle? Converta vossas alegrias em tristeza. Reconheça que o quadro é caótico. É os vossos filhos que precisa de uma igreja repleta da glória de Deus. Aleluia. Eu marquei aqui. A hipocrisia tenta obscurecer a todo custo o pedido do Senhor a nós uma santificação. Os hipócritas de hoje, eles obscurecem a todos os textos bíblicos da Bíblia onde Deus pede uma santificação da igreja. Os hipócritas, ele tem essa qualidade. Quando o texto fala de um crescimento espiritual, os hipócritas pegam esse texto e ele isola ele, joga de lado. É os hipócritas. Ninguém se fala mais em crescimento espiritual. Ninguém se fala mais, eu não quero dirigir uma igreja morta, eu não dirijo. Eu não dirijo igreja morta, eu não dirijo. Não fui chamado para dirigir igreja de boca fechada, calada pelo pecado. Não, eu não. Eu só dirigi 2 igrejas na minha vida até hoje. E a primeira tinha 13 crentes, eu devolvi para o ministério com 140. A segunda é essa aqui, tinha 32, já tem mais de 150, para a glória do nome dEle. Nós precisamos trazer os hipócritas, eles obscurecem, eles cobrem os textos bíblicos que pedem santificação. É isso que estamos vendo nos dias de hoje. Hipocrisias. Texto que fala de santificação, não se fala mais, não se prega mais, não se fala mais. Isso é hipocrisia, porque eles estão aqui na Bíblia. E o resultado de tudo isso é o que vocês estão vendo. Cada hora é uma coisa. E eu coloquei aqui, e os profanos aproveita na Bíblia ansiosamente pelos textos concernentes à bondade infinita de Deus. Os profanos, eles aproveitam
ansiosamente pelos textos que falam sobre o infinito amor de Deus. Ele coloca os textos que Deus é infinitamente bom, maravilhoso, como realmente é. E aí, Deus é bom, varão. Deus é amor. Isso é profano. Ele só fala do amor de Deus. Isso é profanar. Eles são profanos. Eles põem os textos infinitamente que Deus é misericordioso. Está mentindo não. Deus é bom. Mas ele esquece do mesmo texto e da mesma Bíblia que também fala da justiça e da exigência de uma igreja sem mácula, sem mancha e sem ruga para poder herdar o seu reino. Hipócritas, profanos. Esconde os textos bíblicos e só fala do Deus infinito. O amor de Deus é infinito. Eu cortava cabelo ali em um lugar. Cortei muitos anos. E tem uns 5 anos que eu não piso meus pés lá. Porque penso numa coisa que me irrita é ver crente hipócrita. Isso me deixa a flor da pele. Eu falei essa semana para minha filha que eu deixei de conversar com um pastor. Deixei de conversar, porque eu não tenho paciência com gente hipócrita. Não tenho. Se a pessoa é viciada em droga, é cachaceiro, é ladrão, nossa, mas eu me dou bem demais. Porque eles são claros. Pastor, me ajude, eu estou nas drogas. Pastor, me ajude, eu estou na cachaça. Ô, rapaz, você veio no camarada certo. Vem para cá, chega aqui, vem cá, vem para cá. Agora, quando vem com hipocrisia, dando uma de santarrão e querendo afundar a Bíblia, não, comigo não. Não. São esses tipos de coisa que estão, muitas vezes, impedindo a glória de Deus se manifestar em nosso meio. E nós precisamos sobreviver com ela no meio da igreja, em nome de Jesus. Precisamos trazer. Já estou encerrando. Eu quero ler Salmo 51 e o versículo 16. Irmãos, nós precisamos de uma igreja cheia de Deus, irmão. Nós precisamos de ter igrejas no meio de tudo que está acontecendo. Nós temos igreja de autoridade de Deus, senão nós não vamos sobreviver. Nós precisamos de ter igreja que o poder de Deus se manifeste no meio do seu povo e nós ouça a voz de Deus pela palavra. Salmo 51 e o versículo 16, o salmista fala assim: não te aprazes em sacrifício, senão eu os traria. Não te deleite em holocausto. Sabe o que o salmista está aqui dizendo no Salmo 51 e o versículo 16? Ele está dizendo: não te compraze em sacrifício, senão eu te traria. Não te deleites em holocausto. Ele está dizendo: ó Deus, não se alegre em holocausto. E nem tampouco se alegre em sacrifício de animais, porque senão eu trago para você. É isso. Se você quiser bezerro, eu trago. Se você quiser cabrito, eu trago. Se você quiser ovelha, eu tenho para lhe dar. Não se compraze em sacrifício, ou seja, não se alegre em sacrifício, senão eu trago. Senão eu trago animais para sua casa. Não peça, não se alegre, porque lá ofereceram tantos que
cansou a ti mesmo, ó Deus, e tu já não tinha mais alegria em sacrifícios de animais. Então não peça, senão eu trago. Agora, ao 17, o que ele está dizendo para Deus se alegrar? Ele está dizendo assim: Deus, sacrifício de animal com gente hipócrita, Deus, não peça que eu nem vou trazer, porque é o teu, mas não vou trazer. Não se alegre nisso. Salmo 51:16, não te compraze em sacrifício, senão eu traria, não te deleite em holocausto. O 17, o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, aleluia, aleluia. Não peça sacrifício de animal não, que eu tenho para lhe dar. Mas se alegre em um coração quebrantado. Se alegre em um louvor que nesse daqui, ó, que cantou aqui nesse tanto. Você percebeu que a unção estava espalhada pela igreja? Sabe cantar? Para Deus sabe. Para Deus sabe. Não peça sacrifício de animal, senão eu traria, senão eu trago para sua casa. Mas por favor, se alegre em um coração quebrantado. Se alegre, ó Deus, em palavras sinceras. Deus está à busca de seriedade, irmãos. Para poder encerrar. Para poder encerrar. Aleluia. Quem vai louvar a Deus com o hino? Culto, ele diz ainda no final do versículo: santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto espiritual, como queira chamar. Racional ou espiritual. O que poderia ser um culto espiritual? Um culto espiritual, na minha maneira de pensar, é onde o sacrifício ao qual veio trazer, foi trazido para Deus, seja recebido. O que é um culto espiritual? É onde quem veio adorar tem entendimento de quem ele está adorando, e quem está sendo adorado, que é o Senhor Jesus, tenha o prazer de receber aquela adoração de quem veio adorar, e nisso haja uma união do carnal com o divino. Os nossos cultos tem que ter a unificação do carnal, que somos nós, homens ainda carnais, mas com entendimento de adoração, com entendimento de gratidão, com entendimento de louvor e de seriedade. Isso, haja uma unificação e a glória de Deus se manifesta, onde está o carnal e o espiritual, onde está o carnal e o divino, e o nome dele vem a ser glorificado. Quem pode louvar a Deus com o hino para nós encerrar esse culto? Romanos capítulo 8, versículo 26. Para encerrar, quem pode louvar a Deus? Querido, rogo, vós, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nossos cultos, saudade, quando eu era cooperador, me lembro de um dia que começou um culto, foi fazer uma oração para começar o culto, caiu, para ser bem claro, de 6 a 10, de 8 a 12, endemoniado. Você acha que acabou as pessoas endemoniadas? Acabou?
Me lembro que cada um de nós, os cooperadores, começamos a expulsar demônio no meio da igreja. Caia de um canto, caia de outro, e a glória de Deus tomava o templo de uma tamanha forma. Ah, irmão, rogo vós, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, apresente em qualidade de ser recebido por Deus. Ou nós buscamos a Deus, ou nós continuamos buscando a Deus para sermos recebidos em adoração ao nome dEle, ou quem não vai sobreviver somos nós. E nós estamos vendo cada hora é uma família desesperada. Cada hora chega uma mãe para conversar comigo. Pastor, vai lá, pastor. Pastor, e cada hora nós precisamos trazer a glória de Deus para o nosso ambiente, igreja. Ninguém consegue sobreviver cultos vazios do que estamos vendo nos dias de hoje, não. Nós estamos vendo muitos cultos vazios. O nosso sacrifício parece que não está sendo aceito pelo Todo-Poderoso. Ninguém suporta isso, eu não suporto isso. Não, eu nasci no meio do fogo. Eu nasci no meio do fogo, da autoridade de Deus, do poder de Deus. E é isso que nós queremos ver. Rogo vós, irmãos, que apresente os vossos corpos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável ao nome do Senhor. Quem vai louvar a Deus? A Denise adora o nome do Senhor, e em seguida estamos iniciando o nosso culto, para a glória de Deus. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Precisamos de autoridade, de poder de Deus. E Paulo pedia em rogo aos irmãos aos romanos, por favor, pela compaixão de Deus, busque a presença dEle. Irmã Denise, louva o nome de Jesus. E em seguida é o nosso culto para a glória de Deus. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Troféu será lá no céu o abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo.
troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história e encontrar. Sabe que o meu nome está escrito lá, quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Deus abençoe o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar se tem alguém que nessa noite ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua alma. E a Bíblia diz que com o nosso coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus é o Senhor. Então gostaria, se tiver alguém que nessa noite porventura quer aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, é só você dar um sinal com a mão que nós estamos orando por você, no nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Aleluia, que gostaria de se decidir nessa noite aceitando a Cristo, ou até mesmo se reconciliando, talvez alguma luta, alguma batalha da vida, né? Tirou você, não conseguiu permanecer, se afastou por algum período, e que gostaria de se reconciliar nessa noite. Se tiver alguém, pode se manifestar com a sua mão erguendo para o céu, que os obreiros desta casa quer pôr as mãos sobre a tua vida e te abençoar em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que ultimamente têm aceitado a Cristo, parece que foi uma irmã e um irmão, eles estão aqui? Não estão? Não entendi. E a irmã que aceitou ultimamente aí, um pouquinho antes de chegar da Bahia, ela está aí? Os irmãos que conhecem ela, o acompanhem, viu? Isso é obrigação de vocês. Vocês trazem para a igreja e aqui o nosso corpo de obreiro ensina. É ovelha que gera ovelha. Então,
fique atento se o irmão não está vindo para os cultos, e acompanhe, traga eles para a igreja, vai visitar, for o caso, me dê o endereço deles, e nós vamos visitar, como sempre dizendo, mas precisa ajudar eles a entender o porquê que Cristo morreu no Calvário, que às vezes não entenderam ainda, e nós temos que procurar a orientação de Deus para fazer tal coisa. Então, acompanhe os irmãos que têm aceitado a Cristo como Salvador da sua alma, amém? Fique de pé, Deus abençoe a todos. A EBD, irmãos, eu vou orar pelo término, vou dar a benção e em seguida eu dou um aviso, amém? Esse aviso não pode ficar na live. Por favor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, dar a benção. Deus abençoe a todos que nos visitou. Deus abençoe a igreja local, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados e tenham uma semana de paz. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, aqui estamos diante da tua presença nesse momento, ó Pai. A tua igreja despede para os seus lares, levando a tua bênção, a tua glória e o teu louvor, em nome de Cristo. Dá uma semana em paz para cada um, e que os seus pés aqui pisados nessa noite, leve a tua presença, leve a cura e a libertação do medo, da angústia e da tristeza, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Que o amor de Deus e a graça da consolação de Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, nem somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.